do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 17. Vou ler só um trechinho. Quem tem o Evangelho, esse estudo, está estudado em casa. Não podemos deixar de estudar, viu, gente? Sede perfeitos, amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Na Bíblia está em São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. Vamos orar a oração que Jesus, lá no monte, nos ensinou para a leitura de nossos trabalhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja. Hoje, a palestrante da nossa irmã Consolação vem nos falar um tema que se chama Nossa Mudança Interior e a Paz que Buscamos. Que encontremos então, nas palavras dela, nossa paz. Consolação. Obrigada. Boa noite a todos, nossos irmãos encarnados e desencarnados, que todos sejam muito bem-vindos e que nós possamos fazer o estudo da noite com o objetivo de aumentar as nossas reflexões, de obtermos respostas, de termos uma vida melhor, de conquistar a nossa paz interior. Eu confesso que o tema é tão grande que daria até um seminário. Nós vamos tentar resumir, algumas vezes nós vamos até repetir determinadas leituras, determinadas falas, e vai chegar um momento que eu até aconselho quem tiver um papel, um lápis para fazer algumas anotações, porque vale a pena. São assim pensamentos, são ideias, que elas estão resumidas em uma frase. Então eu aconselho vocês que peguem um papel, coloquem a data de hoje. E daqui um tempinho, daqui uns 5 anos, 10 anos, 15 anos, vocês encontrarem aquele papel para, puxa vida, essa frase está me ajudando agora, né? Às vezes hoje passa desapercebido, mas quem sabe, né? Vai nos ajudar. Antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, eu vou começar resumindo uma página de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que consta do livro Encontro Marcado. Como o nosso tema vai falar sobre preocupações, ansiedades e tudo, então o Emmanuel ele nos frisa sobre as aflições vazias. Quantas vezes a gente tem inúmeras aflições que são criadas pelos nossos pensamentos, elas se tornam gigantes, atrapalham a nossa vida e afinal elas nem chegam a realizar, são coisas vazias. Então didaticamente eu vou tentar resumir o que ele chama de aflição vazia. Diante das dificuldades do seu cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio dos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. Desejamos referir aqui, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos tira valiosas oportunidades de serviço. No passado e no presente, os instrutores do espírito e os médicos do corpo combatiam a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. Gente, a ansiedade é um corrosivo da alma. De nossa parte,
parte, é justo colaborarmos com eles, com os médicos que procuram nos ajudar, a benefício de nós próprios, imunizando-nos contra essa nuvem de imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando a nossa organização emotiva. Então a gente se deixa levar por uma nuvem tão grande de preocupações que repercute na nossa saúde. Aceitemos a hora difícil, vamos que nós realmente estejamos passando por um processo de dificuldade. Aceitemos essa hora difícil com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando a consciência tranquila. Então, se nós estamos passando ou vamos passar por uma situação de dificuldade, vamos ter aquela paz do aluno que estudou, que se preparou. Então, ele vai passar diante da prova com consciência tranquila. Se o nosso caminho tiver as marcas do dever cumprido, a inquietação não vai visitar a nossa casa íntima, na condição do malfeitor decidido a subvertê-la ou dilapidá-la. Assim como nos é forçoso defender a atmosfera do nosso lar contra a invasão de agentes destrutivos, é indispensável policiar o âmbito dos nossos pensamentos, assegurando-nos a serenidade necessária. Ô, gente, a responsabilidade, assim como nós trancamos a nossa casa, fechamos, colocamos grade, cadeado, para impedir a entrada de malfeitores, nós devemos fazer o mesmo com a nossa casa mental. E agora mesmo nós vamos ter aqui as dicas de como a gente vai fazer isso. Está dando para entender? Assim, está sendo bem claro a importância da gente ter a vigilância dupla, né? Material e mental. Atenção à face de possíveis acontecimentos lamentáveis, ela vai facilitar a eclosão. Então, por exemplo, se eu começar a ficar tensa sobre um determinado acontecimento, eu vou estar facilitando a eclosão, que ele realmente venha a acontecer. De vez que a ideia, quando ela está voltada para o mal, ela também é uma contribuição para que o mal aconteça. Às vezes a pessoa faz aquele comentário assim, o que eu mais temia me aconteceu. Por quê? Ela própria se incumbiu do que o mal realmente produzisse. Olhem a nossa responsabilidade sobre os nossos pensamentos, não é isso? Então, a atenção em face de possíveis acontecimentos lamentáveis, ela vem facilitar que os acontecimentos realmente aconteçam, porque nós contribuímos para que o mal acontecesse. Atenção à frente de sucessos menos felizes é dificultar a ação regenerativa do bem, necessário ao reajuste das energias que os desastres ou os erros hajam desperdiçado. Se realmente uma situação difícil aconteceu, se aquilo, independente do nosso querer, alguma situação realmente difícil veio a se concretizar, o que nós temos que fazer? Procurar ser um médico, um enfermeiro que vai ali cicatrizar as feridas e não fazer com que o mal prevaleça, que o mal continue. Tá? Então, a nossa contribuição dos nossos pensamentos, das nossas orações, da nossa atitude vai fazer muita diferença. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos. E evitemos semelhante desgaste empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas, que muitas vezes, inadvertidamente, reservamos à aflição vazia. Então, o que ele está propondo aqui é uma reconstrução do nosso tempo. Ao invés de eu ficar me remoendo de preocupações que talvez nem venham a acontecer, causando um mal maior até para a minha saúde, vamos fazer um rearranjo desse tempo, vamos aproveitar esse tempo de uma maneira boa e construtiva. E nós vamos ver agora mesmo a importância disso, a importância do bom aproveitamento do nosso tempo. E nós temos uma bênção enorme ao nosso dispor, chamada tempo. E quando a gente utiliza isso em nosso favor, em favor dos outros, em favor do planeta, em favor de causas boas e justificáveis, nós estamos dando um emprego oportuno e adequado ao nosso tempo. Lembremos
sabemos de que as leis divinas, através dos processos de ação visível e invisível da natureza, a todos nos tratam em bases de equilíbrio, entregando-nos a elas, entre as necessidades do aperfeiçoamento e os desafios do progresso, com a lógica de quem sabe que a tensão não substitui o esforço construtivo diante dos problemas naturais do caminho. E façamos isso não apenas por amor àqueles que estão à nossa volta, mas também a fim de protegermos contra a hora da ansiedade que nasce e cresce da nossa invigilância, chegando a asfixiar a nossa alma ou arrasar o nosso tempo sem qualquer razão de ser. Ou seja, a gente fazendo uma leitura assim, talvez não dá para captar a profundidade. Mas vocês conseguiram entender aí mais ou menos? Então, nós vamos esmiuçar isso mais, tá? Isso aqui é só um preâmbulo. Porque o Emmanuel ele faz muita questão de falar isso, que muitas enfermidades que recebem da medicina, da ciência médica, nomes pomposos, elas não passam de estados vibracionais da nossa mente em desequilíbrio. Então, nós, às vezes, assim, doença X, né? Aqueles nomes grandes, pomposos e tudo, são apenas fruto da nossa mente em desequilíbrio. Isso aí nem precisa de muita explicação, né? Quantas síndromes, né? Quantos pânicos, quantas ansiedades, quantos são apenas a nossa mente desequilibrada, causando isso tudo. Bom, deu para ter aí uma ligeira noção de que Emmanuel quis nos dizer. Bom, mas o nosso assunto aqui hoje, nosso tema, ele fala de mudança interior, ele fala da paz que nós buscamos. E como nós estamos numa casa espírita, vamos começar pela doutrina espírita. Vamos fazer a nossa pergunta. Eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre isso. Quem é o principal personagem da doutrina espírita? Alguém aí quer dar uma resposta? Quem é o principal? Quem é a pessoa mais importante? Quem é o ser mais importante? Quem é o ator principal, personagem principal da doutrina espírita? Jesus. Muito bem, ainda bem que ninguém falou Kardec. Porque muitas pessoas acham que Allan Kardec que é o principal da doutrina espírita. Então, toda doutrina espírita, o personagem principal da doutrina é Jesus. Por ele, através dele e com ele é que nós devemos caminhar. Todos os demais itens são secundários. A grandeza dos ensinamentos da doutrina, a diversidade dos temas envolvendo ciência, filosofia, religião, não devem tirar o foco principal de Jesus. Ok, colocamos aí a nossa premissa maior. Jesus, personagem principal. Mas o que acontece conosco, pobres mortais? Muitas vezes a gente entra na casa espírita, entra na doutrina espírita, mas não permite que a doutrina espírita entre dentro de nós. Então nós vamos fazer um estudo sobre isso. Por que será que diante de todos esses acontecimentos, que eles não foram de agora nem de ontem, eles têm milênios, e a gente ainda continua impermeável? Quantas vezes a gente é igual uma pedra que está lá no fundo do oceano e fica lá milênios e por dentro ela ainda está seca, porque ela não permitiu que nada penetrasse dentro dela. Então, muitas vezes a nossa paz, a gente não atinge a nossa paz porque por dentro a gente não permite que isso aconteça. Na nossa vida pessoal, nós podemos dizer que nós lidamos diariamente com situações desequilibrantes. Falta-nos a capacidade de dominar a nós mesmos, nas situações de preocupações, de conflitos ou doenças. Nós nos perdemos no emaranhado de nós mesmos. E se não nos apegarmos firmemente nas lições aprendidas, nós poderemos ser vítimas de nós mesmos. Quantas doenças que nem estavam previstas no nosso digamos assim, nosso processo encarnatório, reencarnatório, não estava previsto e de repente a gente adquire essa doença. Por causa dos nossos atos, por causa das nossas atitudes. Então, muitas vezes nós estamos trabalhando contra nós mesmos. Nas dificuldades do dia a dia, nós devemos cultivar o otimismo. Os sentimentos desequilibrados, eles atraem legiões de espíritos que se encontram na mesma faixa vibratória. Aquele célebre exemplo de Jesus, quando ele pergunta
para um espírito que estava ocasionando aquela doença, todo aquele mal-estar, aquele filho de Deus que foi lá à procura de auxílio, e ele pergunta o nome do espírito e ele fala: meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, às vezes, a gente atrai essa legião ao nosso redor e a gente tem dificuldade em sair disso. Aí, como é que a gente vai combater essa situação? O poder da fé e da oração. Faça suas orações com fé, peça ajuda, peça orientação aos amigos espirituais que estão sempre prontos a nos ajudar. Comece o seu dia agradecendo a Deus a oportunidade da vida, de tudo que você possui e das suas bênçãos recebidas. Termine o seu dia agradecendo e rogando pelos outros que se encontram em dificuldades. A nossa saúde e o nosso equilíbrio interior dependem dessas atitudes. Sob o nosso comando direto, quer dizer, nós somos os únicos responsáveis por trilhões de células que obedecem aos nossos impulsos mentais. Nós castigamos o nosso corpo com emoções desequilibradas, criamos doenças em nós mesmos que sequer precisariam de existir. Se estamos em desequilíbrio por qualquer motivo, é hora de mudar. Parar um pouco, fazer uma avaliação dos motivos por que nós estamos nos afligindo tanto e criticamente fazer essa pergunta: será que não é hora de mudar? Mudar a maneira de ver as coisas, de deixar de ser essas pessoas que nós somos muitas vezes apegadas a coisas, a situações, aos outros, achar que tudo deve estar sob nosso controle. Por que eu acho assim, meu Deus? Uma pergunta que eu tenho que fazer. Por que eu tenho uma fé tão vacilante? Por que eu rezo e acho que a fé não penetra no meu coração? O meu íntimo, muitas vezes ele parece uma terra devastada, ressequida, onde não nasce uma pequena florzinha da esperança. Quantas vezes a gente reza e a gente tem a impressão que a gente está falando vazio? Quantas vezes no momento de mais dor e sofrimento é que a gente mais se sente desamparado? Agora, algumas respostas. Gente, vocês têm inteira liberdade para fazer pergunta, para interromper. Nós estamos aqui entre amigos. E o nosso objetivo não é apenas que eu fale, o objetivo é que eu leve um pouco de entendimento entre vocês, ok? Então, podem fazer perguntas, a gente pode voltar. Então, fazer um pequeno retrospecto, essa reflexão. Por que eu estou sofrendo tanto? Por que essa situação está me incomodando tanto? Agora, algumas respostas. Como é que eu vou conseguir, nesse estado mental de ebulição, né? Às vezes a gente fica tendo pensamentos recorrentes, a gente fica sempre pensando as mesmas coisas, desagradáveis, comprometendo a nossa saúde. Como é que eu vou sair desse círculo vicioso? Aqui algumas respostas. Abraçar um trabalho voluntário em favor do próximo, que vai me tirar do foco dessas questões que a mim mesmo parecem sem solução. Então, quando eu abraço um trabalho voluntário, quando eu volto para a necessidade do outro, as minhas necessidades, além de se tornar menores, porque eu mudei de ótica, eu passei a ser um trabalhador do bem, eu passei a colocar Jesus como prioridade das minhas atitudes. Então, só essa mudança de foco já propicia um tratamento, uma nova luz espiritual já começa a iluminar no íntimo. Então, abraçar um trabalho voluntário em favor do próximo. Eu vou dizer para os meus problemas: olha, vou dar um tempo. Não quero mais pensar nas mesmas coisas da maneira que eu tenho feito. Por exemplo, uma mãe que tem um filho, ou um marido que tem uma esposa, que para qualquer um deles é um motivo de muito sofrimento. Então a pessoa vive ali numa convivência estreita, no mesmo lar, com uma pessoa que ela tem uma dificuldade enorme com ela, por N razões. Então, vamos analisar essa atitude. Começar rezando, a prece sempre é um ponto de partida. Pedindo a Deus força e coragem para enfrentar aquela situação de maneira saudável e equilibrada. Caso contrário, se
a gente não tiver essa atitude de buscar o socorro em Deus, nós vamos estar aumentando o número de sofredores e necessitados. A nossa própria saúde vai sentir e poderão surgir doenças de alta gravidade. Então, uma situação que é uma situação de desconforto, de relacionamento, às vezes não pode crescer tanto que eu já passo a ter problemas físicos que eu não tinha anteriormente. Tá claro, gente? Uma situação que eu não estou conseguindo lidar com ela, de repente eu passo a ter algum problema físico. Uma mãe, isso é um caso verídico, aliás, todos os casos que eu mencionar aqui, os exemplos são verídicos, muitos tirados da doutrina espírita. Uma mãe que se encontrava desesperada, porque coincidentemente ela tinha 3 filhos e os 3 estavam se separando. Então, estava um tormento familiar enorme, porque os filhos separando, os netos sofrendo, todos chorando, todos ligando para aquela mãe, que no caso ela é avó, né, e ela presenciando aquele conflito familiar, e ela entrou naquele turbilhão de sofrimento. Dentro de 4 meses ela faleceu, porque surgiu um câncer incurável e foi a conta do falecimento dela. Quer dizer, uma situação de tumulto à nossa volta, ela não conseguindo lidar com aquilo, ela acabou falecendo em 4 meses. Que por sinal eu conheci essa pessoa. Eu fui na casa dela e ela, assim, aquelas casas que as pessoas gostam de um móvel assim grande, aquele tanto de porta-retrato, e ela olhando ali aqueles netinhos, olhando aqueles filhos e aquilo tudo esfacelando. Então foi tão grande o sofrimento que ela não conseguiu subverter. Então, com 4 meses ela faleceu. Olha a importância, gente. A importância quando a gente entra para a doutrina espírita. E quando eu falo doutrina espírita, eu estou me referindo à doutrina de Jesus, que pode ser católica, evangélica, não importa. Deus é um só, Jesus é um só. O importante é deixar que esses ensinamentos penetrem o nosso ser e nos transformem em uma pessoa nova. Capaz, num momento de turbilhão desse, você ser aquele ser centralizador que vai trazer uma luz para iluminar aquelas pessoas todas. Gente, está dando para entender? Ou será que eu estou indo muito rápido? Está conseguindo? Tá? Seu Arthur, que é o nosso primeiro visitante aqui. Não, tá bom, estou gostando. conseguindo entender direitinho, né? Então, o que acontece? Um outro exemplo. Uma mãe, dona de casa, que tinha um marido e o filho alcoólatras. Olha só. Olha a situação da mãe. Marido e filho alcoólatras. E ela sofrendo terrivelmente com aquela situação. O que aconteceu com ela? Infelizmente, o mesmo caso da outra, desencarnou. Pouco tempo depois, os 2 deixaram bebida e arrumaram emprego. Olha só, por que essa situação acontece? O algoz precisa da vítima e a vítima precisa do algoz. É uma retroalimentação. Então, quando aqueles 2 desequilibrados, né, pela bebida, pelo álcool, desempregados, e ela não suportando aquilo, ela veio falecer, os 2 largaram a bebida e arrumaram emprego. Pronto. Quer dizer, rompeu aquele laço ali de sofrimento. Isso não significa, tá, isso não significa que devamos desistir. Mudar a nossa conduta, sim. Reavaliar o que fazemos, o que está nos fazendo sofrer, por que nós estamos sofrendo. E André Luiz ainda faz uma advertência. Todos nós temos preocupações. Gente, isso é natural, isso é inerente ao ser humano. Mas ele faz a seguinte advertência: cuidado com as preocupações excessivas. É justamente por aquela frasezinha de Emmanuel lá, porque elas têm um caráter corrosivo. Elas nos intoxicam, elas acabam com a nossa saúde, elas vão nos causar danos maiores e vão até levar a nossa própria vida. Tá claro, gente? Então, conversar com Deus em nossas orações da seguinte maneira: Senhor, essa pessoa que é tão difícil para mim, ele não é apenas meu filho, meu marido, minha esposa, até o vizinho. Ele é vosso filho também. Ajude-me a cuidar dele sem criar maiores problemas. Olha aí que oração precisa.
Se eu tenho que conviver com aquela pessoa que é um fato inexorável, que não tem como fugir daquilo, me ajuda, meu Deus, a conviver com isso. Aí entra também aquela famosa oração da sabedoria. Me ajuda a aceitar o que eu não posso mudar, mudar o que eu puder mudar, e a sabedoria para saber a diferença de uma situação da outra. Ok? Então as nossas orações, gente, elas são o nosso ponto de partida. Então a gente nunca deve desistir das orações. Coloque o nome, eu não sei aqui se a casa tem, o nome no livro de preces. Você tem? Tem o nome? Ah, então, gente, ó, já está dado a lista aí. Ó. Coloca lá o nome daquele ser ali que está sendo uma pedra no nosso caminho, né? Ó, gente, ó, põe o livrinho aí fácil aí, viu, Jaime? E não é só colocar o nome no livro, não. Depois tem uma prece de radiação, não é isso? Em favor daqueles nomes que foram colocados ali. Então é isso, gente. Vamos colocar. Ó, lembrou do chefe, a figura do chefe, aquela pessoa que é difícil. E olha, essas pessoas, elas não estão no nosso caminho por acaso. Então eles são ali os nossos mestres, nós somos os aprendizes. Mas como que a gente vai lidar com essa situação desequilibrante? Até agora, pelo que vocês entenderam, chamando a ajuda de quem? De Jesus nas nossas orações. Ok? Inicie um trabalho voluntário. Eu não sei se a casa tem aqui algum trabalho voluntário. Se tiver, já é bom que chame o pessoal. Também o jantar na quarta-feira, jantar para moradores de rua. Então, olha que coisa boa. A campanha do quilo, 2 sábados por mês. Olha aí, então. Tem um palestrante espírita que ele fala uma coisa muito certa. Ele fala que uma das funções do espírita é colocar o povo para trabalhar. Trabalhar no bem. Certeza. É a terapia do trabalho que vai nos ajudar e que vai nos ajudar a tirar do foco, né, daquelas situações que a gente está chamando aqui de situações desequilibrantes. Outro ponto importante nas nossas respostas. Gente, isso é importantíssimo. Dê um novo significado para a sua vida. Na hora que você sentir que você está muito lá embaixo, é a hora de você pensar. Dar um novo significado para a sua vida. E olha as perguntas básicas. O que eu estou fazendo por mim mesmo ou mesma? O que eu estou fazendo por mim? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Como eu vou mudar a minha rotina para eu ser uma pessoa mais feliz? Às vezes a gente está precisando ali apertar os parafusos da nossa vida. Qual é o meu projeto de vida para o próximo ano? Não vamos esperar chegar janeiro, dezembro, pensar não. Qual o meu projeto de vida para o próximo ano? Qual o meu projeto de vida para os próximos 2 anos? Qual o meu projeto de vida para os próximos 5 anos? Gente, se eu não tenho resposta para nada disso, cuidado, viu? Acendeu um sinal de alerta ali. Se eu não tiver resposta dos meus projetos de vida, eu já estou entrando numa situação de perigo. As pessoas que não fazem essa avaliação, elas se tornam pessoas mais vazias. Elas têm toda uma tendência de reclamar de tudo, de ser pessoas amargas, e diante de qualquer desagrado, sabe o que elas falam? Ninguém merece. Geralmente a pessoa que não tem propósito de vida, que não tem caminho, que não sabe, que não enxerga um palmo diante do nariz, ela faz essa observação, ninguém merece. Quer dizer, o que ela está fazendo com ela mesma, gente? Qual que é o projeto que ela tem? Ah, não sei, não pensei nisso ainda. Ah, não tive tempo para pensar. Olha isso, olha uma advertência para a gente. Então, a nossa oração. Eu quero, Senhor, ser uma pessoa nova. Eu quero viver com Jesus no meu coração. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero trabalhar pelo meu próximo, com muito empenho, com muita devoção, entendendo que eu sou parte dessa grande família universal. Confio em Ti, Senhor. Nós estamos falando aqui de oração. Agora eu vou parar um pouquinho sem falar em projeto de vida, que também eu quero passar para vocês. Eu acho importante esses casos, porque eles vão nos servir, eles são uma reflexão para nós. A importância da oração na nossa vida.
é um caso também verídico. Um médico espírita, ele atendendo uma situação de emergência, chegou um paciente com uma úlcera no estômago para ser submetido a uma cirurgia de emergência. O que aconteceu? Fazendo aquela cirurgia, o paciente veio a falecer. Ele teve ali uma parada cardíaca, ele ficou, o coração, né, o coração dele, que não era o caso estava sendo tratado, era a cirurgia, desculpa que eu estou embolando aqui, não vou desembolar. A cirurgia dele era uma cirurgia de estômago, era uma úlcera. E de repente o coração parou, parada cardíaca. Os médicos que estavam ali cuidando dele, chega perto do médico espírita e fala assim, ó, como você é espírita, você vai lá fora avisar para a família que o fulano morreu. Aí ele é até muito engraçado, esse médico, ele fala assim, eu não sei que diferença que faz ser médico espírita, de que por eu ser médico espírita, eu teve que conversar com a família, mas ele foi conversar com a família. Quando ele abre a porta e chega lá e encontra a família, ele leva um susto, porque ele vê a mãe daquele paciente, que era uma senhora de quase 90 anos, e ele sentiu a fragilidade dela e não teve coragem de falar com ela. Olha para a esposa grávida, e é uma cidade pequena, ele conhecia a esposa, grávida de gêmeos, prestes a dar à luz. Ele pensou, não vou falar com ela. Ele olha a terceira pessoa, o irmão do falecido, né? Aí ele chama o irmão em particular, uma salinha lá, e fala assim, olha, seu irmão faleceu. O irmão, um gênio, temperamento explosivo, violento, fala, de jeito nenhum. Não aceito a morte dele. Ele não pode morrer. Vocês dão um jeito aí. Infelizmente, ele não pode morrer, não pode falecer agora. Como é que ele vai morrer agora? Aí os filhos dele estão prestes para nascer. A minha mãe, vocês dão um jeito. E saiu batendo na porta. O médico, sem graça, né? Foi embora assim, voltou para a sala, né? Onde estava o já desencarnado, estava até coberto lá com um lençol branco. Aí fala com o médico assim, ó, a família, eu fui lá conversar com a família, eles não aceitam a morte dele, porque ele não pode morrer. Aí o pessoal acha graça, né, daquela conclusão que ele não pode morrer, quer dizer, não estava irmão de ninguém aqui. Aí ele se fez valer que é seu médico espírita. Ele imediatamente faz uma oração e pede a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes, da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Nesse instante, ele tem uma inspiração. Ele tem uma inspiração de que, embora tenham sido feitos todos aqueles procedimentos com desfibrilador e tudo para que ele voltasse, o coração voltasse a funcionar, ele tem a intuição de que ele deveria usar um sistema químico. Usar e ele veio à mente dele imediatamente até a dosagem daquele sistema químico para fazer aquele coração voltar. E ele pensou imediatamente como médico que era, bom, mas mesmo que o coração volte, depois de 1 hora e 40 minutos sem oxigenação, esse cérebro já vai ficar com sequelas. Porque é a mesma coisa você ressuscitar o morto, como é que ele vai ressuscitar e sequela vai ter. Mas ele não questiona, recebeu a orientação e fala com o médico, olha, vamos usar tal droga aqui, na dosagem tal, que ela vai atuar como um desfibrilador químico. E assim foi feito, e pasme, o homem voltou à vida. Voltou, novamente respirou e tudo, e ele sempre pensando, né, uma sequela que vai acontecer. E ele é muito engraçado para contar a história, ele conta o seguinte, que quando ele viu que tudo deu certo, ele agradece a Deus e tudo, esse paciente não teve uma sequela sequer. Aí ele fala que ele é tão saudável que provavelmente é ele, aquele paciente, é que vai viver até mais do que ele, que o próprio médico. Ô, gente, o que é isso aí? A oração. Olha, a intuição.
Então foi aquela conjugação de fatores, de outra, que não é apenas isso. Naquele tempo curto foi feita uma avaliação de tudo. A própria espiritualidade reverteu aquela morte. Então isso não tem uma explicação de medicina? Não tem. Porque uma pessoa que fica tanto tempo sem oxigenação no cérebro, a lesão cerebral já é certa. E acontece o mesmo caso assim, bem semelhante com o Divaldo Franco. E o Divaldo Franco relata o caso dele. Então, o que aconteceu com o Divaldo Franco? Uma coisa bem semelhante. Ele tinha nessa época em torno de uns 8. Ele hoje tem 92 anos, não é isso, mais ou menos? 92 anos de idade hoje, Divaldo Franco. Divaldo Franco é um grande palestrante da doutrina espírita. E não só um grande palestrante, é um grande trabalhador. Ele tem uma obra na Bahia, ele chama Mansão do Caminho, em que ele trabalha assim, vários aspectos, desde a adoção de crianças, só como filhos dele, acho que tem 630, né? Mais de 600 registrados como filhos dele, adotados, sem falar as milhares de pessoas que ele atende, o serviço médico que é prestado para a população carente, as escolas. É uma obra gigantesca. Então, esse grande trabalhador, né, da doutrina espírita, Divaldo Franco, ele com em torno de 82 anos, ele começa a sentir a saúde muito debilitada. E ele estava notando que ele estava cada vez mais desenergizado, cada vez se sentindo mais enfraquecido. E uma noite, ele senta na cama dele, começa a rezar, né, pedindo a Deus para que ele recuperasse, para que ele se restabelecesse. E o que acontece? Ele teve um desmaio. Ele estava no quarto dele, quarto fechado, ele caiu no chão e ficou desmaiado no chão. Nesse tempo que ele cai no chão, ele vê, em espírito naturalmente, a mãezinha dele desencarnada chegando junto dele. Aí ele fala assim: mamãe, eu morri? Aí ela fala: ainda não sabemos. Está sendo decidido agora se você vai continuar ou não. Quando ela fala isso para ele, ele dá um grito: mas mamãe, eu não posso desencarnar agora. Eu não posso. Quem que vai cuidar de todo esse trabalho que eu faço? E ela responde para ele: ainda não sabe. Mamãe, vai lá, conversa com eles, interceda por mim, peça por mim, porque eu não posso desencarnar agora. E nesse instante ela sai do lado dele e ele vai para um lugar. Quando ele chega num lugar assim, maravilhoso, tinha essa espécie de uma montanha, ele assenta ali naquela montanha, começa a ver aquela vista linda, aquele lugar lindo. E era tão confortável o lugar que ele sentou, é como se eu sentar naquela pedra, a pedra tivesse assim, como se fosse um sofá bem macio, que ela acomodasse o corpo dele ali naquele local tão confortável, e ele encantado com a beleza de tudo. Ele até esqueceu que ele estava naquela situação, ele estava assim maravilhado, olhando todo dia, e que até tem um quadro sobre isso, desse local, tão bonito que é o lugar que ele foi. E ele ali, naquele deslumbramento, aí chega o mentor espiritual e fala com ele: olha, volta para o seu corpo. Aí ele leva aquele susto, né? E fala assim: quando voltar para o corpo, volta. Você vai ter a oportunidade de continuar. Nessa altura ele já estava mais nem querendo voltar, não. Ele estava achando tão bom, tão bonito ali, que ele já tinha até esquecido que tinha pedido para voltar. Aí ele é orientado que o corpo dele recebeu ali naquele momento uma energização tão grande que ele mesmo ia ter dificuldade para assimilar aquela energia. É como uma pessoa de mais de 80 anos recebesse energia do corpo de 15. Tamanho a energia e a disposição que ele passou a ter. E então mostrando mais uma vez a questão da prece e a questão de como a nossa própria vida ela pode ser reavaliada diante do que a gente faz e diante do que a gente não faz. Porque nessa esteira de pessoas que conseguiram reverter, digamos assim, a própria morte e permanecer. Se me veio sobre o horário, quer dizer, eu posso não. Já está quase acabando. Tá ali. Então, às vezes a pessoa pode reverter. E o que acontece às vezes agora em sentido contrário? Uma pessoa que está no planeta Terra,
tem um grande trabalho para desempenhar, tem uma grande missão a fazer. Quando eu falo grande, gente, eu não estou falando de coisas grandes, não precisa ser necessariamente grande. É igual dizia Maria Teresa, o importante não é fazer coisas grandes, o importante é fazer coisas pequenas com amor. Se a pessoa é um trabalhador de Jesus, não precisa fazer coisas grandiosas, faça pelo menos algo, né? Trabalhe, seja útil ao planeta, justifique esse chão que você pisa, dê valor a isso tudo. Então, aí o que acontece? A pessoa vem com uma missão, com uma programação de vida para viver 70, 80, 90 anos e com 20 tem um acidente de moto e morre. Como é que você vai explicar uma coisa dessa? Por que abruptamente tudo ali foi cortado, foi interrompido? Porque toda a nossa vida está sendo avaliada. A espiritualidade chegou à conclusão que aquela pessoa não vai contribuir em nada, não vai fazer nada do que ela se propôs, não vai ser um trabalhador, não vai fazer nada, vai ficar apenas preso aos interesses egoísticos, levando uma vida materialista. Não vai ser um exemplo da pedra, né? Mas aquela pessoa fechada que vai de repente uma desencarnação precoce, digamos assim, pessoa ia viver 70, 80, morre com 20. Ô, gente, está claro? Deu para entender um pouquinho das nossas responsabilidades? Então vamos prosseguir um pouco. Agora, gente, lembra que eu falei para a gente anotar um pouquinho? Nós vamos entrar um pouquinho nas nossas reflexões. Para a gente ver como é importante tudo isso aqui. O problema, essa aqui é uma frase, tá, gente? Agora eu vou falar essas reflexões, essas aqui são de Joana de Ângeles. Algumas eu vou mencionar os autores, outros é autor desconhecido, mas eu vou tentar ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre isso. O problema não é a velhice, é como eu vivo a velhice. O problema não é a família, é como eu percebo a família. Olha a profundidade. O problema não é o outro, é como eu percebo o outro. O problema não é o fato de ser velho, pobre, feio, desempregado. Não é isso, é como eu lido com isso. Como eu uso todos esses fatos adversos ao meu favor. Aqui os temas vão mudando, tá, gente? Isso aqui é como se fosse um pinga-fogo de vários pensamentos. A disciplina é edificação do pensamento através da fixação da mente em valores elevados. Disciplina, edificar o meu pensamento, fixando na mente valores elevados. O ser humano, às vezes, ele vive o problema, às vezes ele tem um problema e às vezes ele é o problema. Olha só, olha a profundidade. O ser humano, às vezes, vive o problema, às vezes ele tem um problema e às vezes ele é o problema. Isso é um convite para o nosso autodescobrimento. É só a gente analisando para a gente ver em que a gente se encaixa. Se a gente é um problema com o outro ou se o problema sou eu mesmo. Nós temos aqui vários, eu vou tentar passar o máximo que eu puder para você. Nos ensinos de Chico Xavier, alguém chega perto dele e pergunta: Chico, o que é a doutrina espírita? E ele responde: ciência que nos ensina a viver. Por ela, nós nos tornamos pessoas melhores. O que eu disse no início. Devemos ir devagar através da caridade. Ela nos modifica sem que percebamos. Somos nós mesmos que somos auxiliados por ela. Isso aqui, gente, os pensamentos são separados, tá? Eu tenho recursos materiais, mas não tenho espirituais. Então, o trabalho que eu tenho que fazer comigo. Às vezes eu tenho recursos materiais, mas não tenho espirituais. Tendes de reconhecer que o além, o que está além, ele não é uma região. Ele é, sim, um estado imperceptível para a nossa potencialidade sensorial. Tendes de reconhecer, então, que o além não é uma região.
e sim um estado imperceptível para a nossa potencialidade sensorial. Essa frase aqui é de Charles Chaplin. A persistência é o caminho do êxito. A persistência é o caminho do êxito. Agora olha o que diz Emmanuel. A perseverança é a base da vitória. Mesma coisa. Mesmo sentido. A persistência é o caminho do êxito. A perseverança é a base da vitória. Essa aqui é de irmão José. Através da caridade, nós damos o pão e ganhamos a luz. Alimentação no meio-dia, você dá o alimento e ganha a luz. Irmão José. Essa frase acho que merece até ser copiada. Olha a profundidade, gente. Através da caridade, nós damos o pão e ganhamos a luz. Essa frase aqui é de Jung. Jung, ele não era escritor espírita, mas ele escreveu essa frase, entre várias outras, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ele também. Até que você faça consciente, até que você faça com consciência, o seu inconsciente vai dirigindo a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, se você não assume o comando, se não é você mesmo que faz, o seu inconsciente começa a agir com você e você vai chamar isso de destino. Ô, gente, é muito profundo isso, né? Tá conseguindo captar isso? Então, até que você faça com consciência, o seu inconsciente vai dirigindo a sua vida e você vai chamar de destino. Joana de Anjos fala a seguinte frase: a desimpregnação das nossas sombras é um trabalho que não é feito da noite para o dia. Então, esse nosso crescimento que a gente busca tanto, esse desimpregnar de sombras, ele é um trabalho que ele não é feito da noite para o dia. Essa outra frase aqui, ela é autor desconhecido, ela estava num curso de homeopatia, as pessoas foram fazer um curso de homeopatia, e lá tinha um quadro negro grande, e a pessoa estava ministrando o curso, ela escreveu essa frase. Bom, gente, quem puder copiar, eu acho essas coisas muito boas. Olha essa frase escrita lá no quadro. Se o seu interior está em paz, o exterior tanto faz. Olha a nossa aquisição íntima. Se o seu interior está em paz, o exterior tanto faz. Profundo, né, gente? Muito profundo. Então, se você está em paz, a sua volta pode estar um turbilhão e para você tanto faz. Você conseguiu mudar a mudança de ótica de patamar. Doença é um desequilíbrio químico. A gente falou sobre isso agora mesmo. Doença é um desequilíbrio químico. Ô, gente, essa outra frase aqui, ela é fantástica. Ela está escrita na curva do circuito de Imola, na Itália, onde morreu Ayrton Senna. Então tem um quadro grande lá com essa frase. Não importa quantas voltas a vida dá, o importante é que você dê o melhor de si em cada uma delas. Olha que lição, gente. Não importa quantas voltas a vida dá, o importante é que você dê o melhor de si em cada uma delas. Uma grande lição para nós também, né? Ô, gente, está muito cansativo? Não. Tem um psicólogo que o nome dele é Viktor, falecido, Viktor Frankl, que ele tem uma história lindíssima nos campos de concentração. Ele foi prisioneiro dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Então, ele escreveu um livro que a gente estava falando agora mesmo sobre a vida. O sentido existencial dá sentido à vida. Ele, analisando ali, naquela situação difícil de várias pessoas naquele campo de concentração, ele viu que as pessoas que tinham melhor assim, disposição, que tinham mais ânimo, que tinham mais confiança, eram aquelas pessoas que tinham sentido para a vida. Então ele escreveu essa obra que chama Psicólogo em um Campo de Concentração. O livro de Jung, que traz esses ensinamentos, é um livro de bolso muito pequenininho que se chama Memórias, Imagens e Reflexões.
Então, se alguém tiver interesse em ler mais sobre isso, de Jung, Memórias, Imagens e Reflexões. Essa frase aqui é de Emmanuel. O Espiritismo ele é um processo libertador de consciência, para que a visão do homem alcance horizontes mais altos. A doutrina espírita é uma doutrina libertadora, mas que responsabiliza. Então, gente, só para concluir sobre a nossa vida, o que estamos fazendo? Como poderemos melhorar? Precisamos ser consoladores, ajudando com as nossas palavras os que nos procuram. Cuidar das nossas ideias, dos nossos pensamentos, concentrar os nossos pensamentos em Deus e Jesus, buscar ajuda e orientação com os nossos amigos espirituais através da prece, fazer essas perguntas básicas: quem sou eu? O que eu tenho feito? Qual o meu foco? E a minha disciplina? As nossas dificuldades não são nada diante das dificuldades do outro. Egoisticamente, eu só olho para os meus interesses, as minhas vontades, os meus desejos. Eu devo buscar dentro de mim a intuição daquilo que deve ser mudado em mim. É o autodescobrimento. Muitas vezes é dentro de mim que eu tenho as respostas. E como eu obtenho essas respostas? Não nos esquecendo da oração. Nós escrevemos a nossa vida futura. O desgosto, a tristeza por não haver empregado bem o meu tempo na terra é uma das maiores preocupações dos espíritos que foram evocados nas reuniões de Paris, quando Kardec estava fazendo os estudos do Espiritismo, e eles estão nas revistas, na Revista Espírita de 1850 em diante. Uma das maiores tristezas do Espírito é o desgosto por não haver empregado bem o seu tempo na Terra. Gente, como nós estamos encerrando, é muito importante nós falarmos algumas coisas sobre o momento em que vive o nosso país. Nós devemos concentrar ao máximo os nossos pensamentos, as nossas palavras no bem. Vamos mentalizar nas nossas orações para que o nosso país consiga vencer esse período que passa e que não nos aconteçam coisas piores. Então, vamos ser nós os artífices do bem. Vamos usar as nossas palavras para ser as palavras consoladoras. Vamos falar coisas boas, vamos mentalizar coisas boas. Quando a gente estiver num contexto de um brigadiando com o outro, vamos ser os pacificadores. Mesmo que às vezes a gente nem possa expressar com palavras, com pensamentos. Vamos pedir a Deus e a Jesus pelo nosso país, pelo nosso planeta, por esse momento que a gente atravessa. Porque o nosso equilíbrio parte de nós e nós temos uma responsabilidade muito grande com aqueles que estão à nossa volta. Agora, só para encerrar, vou fazer uma oração aqui de Caibar Schutel, que é um dos apóstolos da doutrina espírita, e que agora, no dia 22 de setembro, ele completa, se ele estivesse vivo, ele estaria completando 150 anos. Então, Caibar, ele escreve uma carta a Jesus. Ele diz o seguinte: meu mestre e Senhor Jesus, louvado seja o teu Santo Espírito. Nos momentos penosos da minha vida, tenho-me apegado contigo e nunca deixei de merecer a tua misericórdia. Nos momentos de alegria e abundância da minha vida, nunca deixei de te render graças e cantar louvores ao teu incomparável Espírito. Ajuda-me, Senhor, nas minhas deficiências. Preenche as minhas falhas. Enche os meus claros com o teu beneplácito. Não permitas que pelos meus defeitos seja a tua doutrina escandalizada e a tua palavra maculada. Sou o teu discípulo e te amo como um cão fiel ama ao seu dono. Sou uma criança ignorante. Tem compaixão de mim. Abençoa a todos os espíritos, meus irmãos, que me sustentam e dá-lhes força para que operem comigo o teu amor.
Louvado seja Deus, o nosso Pai Celestial, a quem eu conheço, Senhor, por teu intermédio, e a quem eu amo e adoro, e guardo o seu preceito. Caibá Schutel escreveu essa carta, era 10 horas da noite, do dia 19 de março de 1936. Está no livro Preces Espíritas. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigada a todos pela atenção. Espero que tenha colaborado, que tenha sido útil para vocês, pelo menos algumas palavrinhas aí. Muito obrigada a todos. Nós vamos agradecer a nossa irmã Consolação por essa palestra tão edificante e que encontremos a paz que ela trouxe aqui com as palavras dela. E sobre, ela citou aqui sobre o livro de preces e radiações, eu quero dizer que está ali na mesa e todas as pessoas que colocam os nomes ali, dos irmãos que não podem vir ou que não vêm, são atendidas, são beneficiárias dessas preces. Todas as preces que fazemos na casa, a prece de introito, a prece de encerramento, são dirigidas a todos, certo? E, além do mais, tem os trabalhadores espirituais da casa, os desencarnados, que é uma equipe infinitamente maior que a nossa equipe de encarnados. E, na guarda deles, nós deixamos o livro de preces e radiações. Muito obrigado a todos. Vamos levar para a tarefa do espaço.